Boa tarde, eu irei falar sobre a empresa Nivela Massa, sobre o lema construído com leveza e resistência, justamente pelo fato de a nossa solução, que eu irei explicar melhor mais à frente, ser um item que vai garantir leveza às edificações, mas sem tirar a sua resistência. Se tratando da principal problemática correlacionada à solução e inovação que a gente está propondo, será o desperdício de materiais na obra, mais específico da argamassa, né? Porque a argamassa, o cimento, o concreto e similares são os maiores consumidores do planeta, né? Só perde para a água. No ano de 2009, a gente teve 353 kg de cimento por pessoa per capita, o que aumentou em 2012, né? Que foi 536 kg de cimento por pessoa, onde equivale a 1/3 dos recursos naturais existentes no planeta Terra, conforme o gráfico. Então, abrangendo e explorando mais o problema, a gente vai ter as justificativas, né, que seria a falta de padronização no processo, a aplicação de uma espessura irregular maior que a necessária, justamente por ser um trabalho que exige muito do manual, um trabalho muito manual, né, e o desalinhamento e constantes ajustes. E já com relação às consequências, a gente vai ter tanto econômica quanto ambiental quanto operacional. Com relação ao operacional, seriam as pessoas ali, os operadores, os pedreiros, eles não têm muita praticidade, muita agilidade no momento da execução, né? O ambiental vai impactar bastante na emissão do gás carbônico, do dióxido de carbono, aumentando consideravelmente a pegada de carbono. E econômicas, porque a gente teria aumento de custo e atrasos na obra, né, que não é interessante nem para o cliente, nem para as empreiteiras e construtoras. Logo, a solução pensada desenvolvida seria o gabarito para o assentamento de blocos horizontalizados de 14 centímetros. Então aí a gente já teria uma delimitação, porque tem os de 19 também. Ele seria de aço carbono, aço inoxidável. A solução anterior proposta no primeiro semestre, no primeiro módulo, seria ele ser de madeira, só que como é um material que qualquer carpinteira consegue desenvolver, que ele é um pouco mais simples, a gente resolveu mudar esse material para o aço, né, tanto aço carbono quanto inoxidável, para agregar valor à solução e também em questão do cimento, né, que possui água, não ocasionar oxidação no material. E ele poderia ser incrementado ainda do processo de desencagem, né, que é a galvanização, passar por esse tratamento para reforço, eletrostática, né, que pode ser colorida, o que agregaria maior valor à solução, ao material, ou poderia ser na cor cinza mesmo, o que já é o normativo, né? Então, no caso, a nossa inovação ela teria um diferencial ainda com relação, porque a ideia principal é ser portátil, mas a gente tinha feito anteriormente no primeiro semestre, voltado apenas a pegar o quantitativo de um bloco, talvez dois, e agora a gente vai aumentar, vai expandir esse gabarito e vai fazer com um reservatório para argamassa, para o cimento ir embaixo, e o pedreiro ou operador, enfim, que estiver executando, só necessite deslizar o item, né, o material, tornando o processo mais prático ainda. O custeio prévio seria de R$ 35,00 a unidade, um valor concorrente aí no mercado, né, que geralmente quando a gente tem esses gabaritos maiores e que são de aço carbono ou de aço inoxidável, eles são comercializados por um valor um pouquinho acima disso, e R$ 48,00 o kit com a colher de pedreiro, que esse seria o diferencial também, ofertar já com o kit. E com relação ao mercado nacional, né, como é que aconteceria esse processo de venda? A gente tem a ideia de levar para alguma fábrica, da fábrica irá para as revendedoras, né, as empresas revendedoras, tanto as grandes empresas como Leroy Merlin, Ferreira Costa, quanto as pequenas empresas, né, de material de construção mesmo. E a venda seria feita por lotes, né, que a gente estabeleceu um lote mínimo aí de 50 unidades, porque só em uma obra, às vezes um pedreiro está fazendo uma parede que ele usa um gabarito desse, o outro está fazendo outra parede que vai utilizar outro gabarito. Então eu acredito que as construtoras também iriam querer comprar em grandes quantitativos, né. Então, com relação à concorrência, o Nivela Massa, a gente teria, conforme o quadro que vai estar disponibilizado aqui embaixo do vídeo, as concorrentes com Base Shop Variedades, que é uma empresa que só existe online, que tem no Shopee, no Magazine Luiza, que vende variedades, e Engemar, que é engenharia inteligente, que é especializada em materiais de construção civil, né, voltados para o âmbito da engenharia. No caso, no quesito qualidade versus preço, o Nivela Massa ganha porque a gente tem uma qualidade parecida com a do gabarito comercializado pela Base Shop, que é um gabarito
que foi utilizado na imagem da solução aqui dos slides, né? Pra gente ter só como imagem meramente ilustrativa, né? Então, no caso, ele custa mais de R$100, acima de R$100 o nosso estaria a 35. E com relação a Engemac, é semelhante. O quesito da portabilidade, né, dele ser portátil, o nosso ele é portátil. O da Base Shop, ele é maiorzinho, tem um tamanho parecido, né? E o da Engemac já não é tão portátil assim, porque ele sobe para os lados, é um gabarito que sobe para os lados. É um gabarito que também vai apresentar um reservatório de argamassa baixo, que o pedreiro só faz deslizar, só que ele é menos portátil, então, e ele é mais caro também, então o nosso acaba sendo até mais viável. E com relação à praticidade, foi essa questão do que eu falei, né? Tanto do Nivela Massa quanto do Engemac acabam sendo mais práticos, mais ágeis, justamente por conter esse reservatório abaixo. E com relação à economia de material, apenas o nosso vai apresentar uma economia de material, né? Porque ao invés de que os gabaritos convencionais eles assentam a massa, a gente tem que colocar a massa, que é a argamassa, né? No gabarito todo, na área dele toda. Ao passo que o nosso, a gente vai colocar apenas 2 horas mínimas laterais para assentar os blocos de 14, né? Porque justamente a gente não tem essa necessidade de colocar a argamassa na área de cima toda do bloco. Agora, com relação ao financeiro, na estipulação financeira, que como eu já falei, a gente colocou um lote aí de 50 unidades, então no primeiro mês de janeiro uma média de 2 lotes, 3 lotes, sempre com a tendência a crescer, nunca com a tendência a diminuir as vendas, no máximo de estagnar. Foi com relação a isso que se realizou o gráfico posterior também, estimativa de faturamento. Faturando um total no ano de R$ 210.700 para os 12 meses. Com relação ao time da gente, né, seria composto por um CEO, que é o Chief Executive Officer, que seria o chefe executivo, né, com bacharelado em administração, e MBA em gestão de projetos, que seria ocasionado por mim. O CMO, que é o Chief Marketing Officer, que é o responsável executivo pelo marketing, porque eu acredito que hoje em dia toda inovação ela dá mais certo se a gente tiver um marketing por trás envolvido, nem que seja um vídeo explicando como se realiza a usabilidade, né? Como que se usa aquela inovação. Justamente por ser uma inovação, não vai ser todo mundo que vai conseguir utilizar, que vai desvendar como é que se usa, né? E também o CFO, que é o Chief Financial Officer, que é com relação ao chefe do financeiro, que teria bacharel em economia, porque tem uma visão mais de economia do mundo, sobre o que está acontecendo, como é que pode impactar a nossa inovação. O MBA em finanças, né, que seria algo mais específico ali da área de contabilidade, talvez. E o do marketing teria graduação em administração, justamente por ser um chefe, né? Eu acredito que seja interessante dessa formação, com especialização em marketing voltadas para negócios. Então é isso, eu espero que tenha gostado da nossa solução inovadora. Te convido para trabalhar conosco, as informações estão aqui embaixo.